Seguiremos com a plenária, que será proferida pelo senhor Marco Crespo, presidente da Gympass. Convidamos a professora Lilian Carretti a fazer uma breve apresentação do palestrante. Boa noite. A razão de a gente estar chamando o Marco Crespo é porque a Gympass é uma empresa que saiu da universidade. Um dos sócios fundadores é o César Carvalho, que é um ex-fiano, e é um grande orgulho para a gente. Então, a gente chamou o Marco, que hoje é o representante da América Latina, da Gympass, o head da América Latina, para contar um pouco sobre a jornada, as dificuldades de crescimento, as oportunidades que eles estão vendo hoje para a Gympass. Boa noite, tudo bom, gente? Desculpa o problema com a tecnologia aqui, que não estava funcionando bem. Bom, como a professora comentou, o Gympass ele foi fundado por 3 pessoas, um deles é o César, 2 alunos, na verdade, da FEA, que são sócios fundadores do Gympass, tanto o César Carvalho quanto o João Tairo, tá, que são as 2 pessoas que participaram da fundação junto com o Vinícius. A ideia é que eu vou contar só um pouco do meu background, depois falar um pouquinho da história do Gympass, passar rápido pelos slides e abrir para as perguntas, que eu acho que é a parte mais rica da discussão, tá bom? Então, só contando rapidinho para vocês. Eu sou formado na Unicamp, sou engenheiro. Depois disso, trabalhei na Procter & Gamble, fui para uma consultoria chamada Boston Consulting Group, alguns de vocês devem conhecer. Fiquei 2 anos em Harvard fazendo meu MBA, lá que eu conheci o César. Foi lá que a ideia, de alguma forma, foi concebida do Gympass. E voltei para o Instituto Ayrton Senna, então trabalhando com o terceiro setor e educação. Depois de fechar um ciclo, o César me convidou para ser sócio dele no Gympass, olhando para a operação do Brasil e agora, mais recentemente, na América Latina. Tá? Hoje o Gympass está presente em 14 países. Então, toda a América Latina, toda no sentido de... São vários países da América Latina, então Brasil, México, Chile, Argentina e Uruguai. Na Europa, quase que toda a Europa ocidental, a gente está presente, e Estados Unidos também. Tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais da história. Acho que, só antes de começar, que a gente, pensando um pouco no porquê que o Gympass existe, a nossa missão é acabar com o sedentarismo. Então, a gente foi descobrindo ao longo do tempo a razão de ser do Gympass, e a gente vê que as tecnologias elas ajudam a gente, de alguma forma, a ter tudo muito fácil. Então, a gente hoje tem acesso a tudo mais, o que faz com que a gente não precisa nem levantar para ter nada, né? E a realidade é que a nossa sociedade está se tornando uma sociedade cada vez mais sedentária. E o ponto é o que a gente pode fazer para fazer diferente. Queria passar um vídeo para vocês, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas acho que ele dá um pouco do contexto do que a gente está tentando mudar. What you're doing right now, Tem como aumentar um pouquinho? At this very moment, is killing you. More than cars or the internet, or even that little mobile device we keep talking about, the technology you're using the most almost every day is this, your tush. Nowadays, people are sitting 9.3 hours a day, which is more than we're sleeping at 7.7 hours. Sitting is so incredibly prevalent, we don't even question how much we're doing it. And because everyone else is doing it, it doesn't even occur to us that it's not okay. In that way, sitting has become the smoking of our generation. Então, quando a gente fala hoje... desculpa. What you're doing... Então, acho que o tema de que sentar é o novo fumar, ele traz um reflexo do que são os desafios da nossa geração, da nossa sociedade. Acho que o que foi a discussão de fazer com que as pessoas parassem de fumar ou o combate ao tabagismo, hoje tem que ter a mesma pressão para combater o sedentarismo. Tá? É isso que o Gympass acredita, é para isso que a gente existe, e é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Para vocês terem um pouco de dimensão do desafio, né? A inatividade física é um dos principais desafios do século. Tá? Então, como o fumar foi no passado. E todos os anos, 3,2 milhões de pessoas morrem por doenças ou problemas causados por falta de atividade física. Tá? A gente está falando aqui de doenças como diabetes, colesterol alto, coração, vários tipos de câncer que hoje já têm correlação com a falta de atividade física. Então, são coisas que, no dia a dia, a gente já começa a ver o impacto real na nossa economia real. Tá? Tem uma frase do Joe Moore, que é o CEO da IRSA, que é a Associação de Centros de Atividade Física, etc., que ele brinca que se atividade física fosse uma pílula, eu garanto que todo mundo aqui
tomaria, né, pelo menos uma vez por dia, essa pílula. Se fosse algo, um remédio que resolvesse tudo isso, a gente tomaria. Então, a pergunta que a gente começou a se fazer como empresa é o porquê que as pessoas não fazem atividade física. O que faz com que vocês, aqui talvez até uma pergunta, quem aqui hoje fez atividade física? Tem que ser honesto aqui. Quem fez? Ah, lá. Quem aqui, então vamos mudar a pergunta. Quem aqui faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, mais do que 40 minutos? Uns 70%. Tá, de vocês. E a gente está falando aqui de um grupo seleto de pessoas super bem informadas, que sabem que a atividade física é algo importante, mas mesmo assim, 30% a 40% das pessoas não fazem atividade física. E essa é a pergunta que a gente tem que se responder. Essa é o que a gente tenta entender, o porquê que a gente sabendo que é algo que é tão importante como a atividade física, por que mesmo assim a gente não faz? A gente faz todas as outras coisas que a gente pode fazer, mas a gente não faz. A gente fica no Facebook, a gente vê piada no WhatsApp, a gente gasta tempo para fazer tantas outras coisas, mas aquilo que é o investimento na nossa vida futura, a gente não está fazendo. É isso que a gente foi tentar entender. Tá? E a resposta é simples. Cadê? Deixa eu ver. Ah, não está o videozinho, a animação aqui. Desculpa. Mas o ponto é, tem um urso que ele fica se coçando aqui, é engraçado, mas o ponto é que é muito fácil você não fazer nada. Hoje, não sei quantos de vocês gostam de ver séries no Netflix, eu adoro ver séries no Netflix. É muito fácil você, em vez de fazer atividade física, você ir lá e ligar lá para ver o Narcos, para ver Casa de Papel, todo mundo deve saber quais são essas séries, versus fazer atividade física, porque é muito cômodo para a gente. Tá? E a gente, olhando para isso, né, e tentando entender o porquê que acontece, diferente de outras empresas em que já existe uma demanda reprimida por alguma coisa, no caso do Gympass não existia essa demanda reprimida por atividade física. A gente teve que entender, no nosso negócio, como que a gente pode criar essa nova demanda. Então, quando você pensa no Netflix, a gente já assistia filme, a gente já consumia, talvez, os telecines da vida, que a gente ficava esperando para sair no telecine e tudo mais. Então, quando aparece o Netflix, toda aquela demanda reprimida, ela já canaliza para uma plataforma. Quando você pensa no Spotify, as pessoas já ouviam rádio. Então, o Spotify facilitou a vida das pessoas para ouvir rádio. Quando você pensa no Airbnb, as pessoas já viajavam. O que tornou é mais uma opção para viajar. No caso do Gympass, não é isso. A gente entrou num modelo que, de fato, algumas pessoas fazem atividade física, mas não era algo massificado. Se você olha, e a gente tem uns dados aqui para mostrar, ó, deixa eu só passar aqui rapidinho. Se você olha, o percentual de pessoas que fazem atividade física no Brasil é 5% das pessoas fazem atividade física com regularidade. 5% que a gente está falando. Porque a gente está olhando, às vezes, para a nossa realidade, a gente fala, as pessoas que eu conheço fazem atividade física. Mas essa não é a massa de pessoas que a gente pensa nos 200 milhões de pessoas que a gente tem. As pessoas estão trabalhando todo dia, 2 turnos, que depois chega em casa, tem que cuidar da família, tudo isso. Então, a realidade do Brasil não é essa, né? De que todo mundo faz atividade física. Depois eu vou mostrar um pouco dos nossos números, mas esse é o nosso desafio. Como que a gente faz com que esses outros 95% passem a fazer atividade física? Não só criando um marketplace, mas como que a gente consegue influenciar com que essas pessoas mudem de fato a vida delas. Tá? E aí é um pouco de o que a gente foi entender. E aí a gente descobriu o seguinte. Primeiro que existem algumas barreiras funcionais para você não fazer atividade física. O que são elas? Primeiro, preço. Atividade física, existe a percepção de que é muito caro fazer atividade física. Quando você pensa num pilates, as pessoas pensam que isso é caro, que não é para todo mundo. Tem a questão de tempo. Então, quantos aqui, se eu perguntar, por que não fizeram atividade física hoje? Né? A gente estava falando aqui porque teve o congresso. Né? Hoje é o congresso. Ontem foi aquela reunião. Outro dia foi buscar os filhos na escola. Sempre tem alguma coisa que é mais importante do que atividade física. Simplesmente porque atividade física não dá prazer. Se você pensar, não é que é prazeroso você acordar às 5 da manhã ou 6 da manhã, né, tá lá, em vez de poder dormir mais uma horinha, você sair de casa para suar, para cansar. Não é isso que o corpo é desenhado para fazer. Né? O nosso corpo é desenhado para comer e descansar e economizar energia quando puder. Então quando você pensa em colocar isso para fazer atividade física, não é algo tão óbvio e tão fácil de você colocar. Tem a distância. Você tem que ter algo perto. Os estudos mostram que ninguém gasta mais do que 20 minutos de distância, né? 20 minutos de distância não, mas gasta mais do que 20 minutos para fazer atividade física. Então, se você não tem uma opção de atividade física a 20 minutos de onde você está, você não faz. Dados. Então, tem que ter uma opção próximo das pessoas. E o outro é que todo mundo que já... Alguém que já fez um contrato de academia de 12 meses e foi a primeira semana e depois nunca mais foi? Todo mundo já foi vítima disso em algum momento, né? Foi 1 mês, 2 meses, depois acabou.
as pessoas têm medo de se comprometer com isso, porque sabem que o modelo de negócios de academia acaba entrando em você ter que se comprometer por longo prazo e não necessariamente você vai fazer. Então, existe uma barreira para você começar a fazer isso. E a gente resolveu todas elas, tá? Então, a gente resolveu as barreiras funcionais. Essas a gente resolveu. Então, preço. Nossos planos começam em R$19,90 para o funcionário da empresa. Tempo. A gente tem 19 mil academias ou estabelecimentos de atividade física na rede hoje no Brasil. Então, isso tem... A gente tem a lógica de ter sempre uma a 20 minutos de distância. Isso acontece. Que acho que tem as duas coisas. Desculpa, isso resolve a distância. No caso de tempo, a gente ajuda as pessoas a encontrar o horário ideal para fazer atividade física. Então, a gente tem academias e diferentes disponibilidades para poder ajudar a pessoa a encaixar isso. Então, a gente faz e-books, discute com as pessoas e tudo mais. E os contratos de longo prazo. O Gympass é como um Netflix, no caso de você poder cancelar sempre que você quiser. Não tem aquela trava de você entrar e sair. Entra agora, só sai daqui 12 meses, não existe isso. A nossa visão se você não está satisfeito com o produto, você tem que cancelar. Isso faz com que a gente tenha que sempre ter um produto melhor, sempre faz com que as pessoas tenham que utilizar. Isso ajuda a gente a garantir que a gente está on top de tudo que a gente está fazendo. E aí a gente falou, mesmo assim, a gente não estava conseguindo uma adesão super alta. Foi aí que a gente mudou completamente o nosso posicionamento. Tá? Então a gente entendeu que existem barreiras emocionais para as pessoas. Que é o que eu estava brincando. O prazer imediato sempre ganha. O sofá sempre ganha. O sorvete sempre ganha. É sempre amanhã que eu vou começar a fazer atividade física. É sempre amanhã que eu vou começar aquela dieta. Né? E existe uma coisa também que a gente percebeu, quando a gente foi fazer focus group, aquelas coisas todas, a gente ouviu de algumas pessoas dizendo, por que você não faz atividade física? Ela falou, não, porque eu preciso emagrecer para ir para a academia. Aí eu falei, cara, peraí. Como você tem que emagrecer para ir para a academia? E ela falou, não, porque quando eu vou para a academia, as pessoas todas são magras lá. Então, como é que eu vou chegar e começar a fazer? E aí, quem que nunca... Quando você começa a fazer uma atividade física, é uma coisa constrangedora. É um negócio difícil. Eu tenho a minha experiência pessoal, que sempre quando alguém me passava um treino de academia, ele mandava para o peso colorido. Quem já teve que, começa a fazer atividade física, o cara pega e manda para o colorido. Aí você fala, é de criança, né? E aí eu olho para aquele peso colorido, olho para o preto, para o colorido, para o preto, sempre vou no preto. Porque eu não quero parecer que eu estou começando. E aí é o problema, porque aí você ferra o braço, e aí você volta para trás 3, 4 semanas. Esse é o meu exemplo do pezinho. Mas tem a esteira. Quem vai lá para mexer numa esteira a primeira vez? Não é óbvio. Então tem algumas coisas, quando você vê, quase você precisa ser um expert para começar a fazer atividade física. A gente tem um termo que se usa muito nos Estados Unidos, que é o gym intimidation. Que é entrar na academia e você fala, diabo, que equipamento que eu vou usar agora? E tem tanto equipamento que você nem sabe para onde você começa. E não é que você está sempre bem orientado e tudo mais. Então a gente olhou para isso e falou assim, cara, se a gente não conseguir mudar a percepção de que a atividade física tem que dar prazer para a pessoa, a gente não vai conseguir vencer a barreira de utilização. Porque pensa na nossa lógica, a gente precisa garantir com que mais pessoas façam atividade física. A gente tem que tirar as pessoas do sedentarismo, porque se a gente faz isso, a gente consegue fazer com que mais pessoas entrem para a indústria fitness, a gente gera valor na visão de marketplace, a gente consegue avançar. Então a gente precisa construir. E aí a gente foi para um posicionamento que é o prazer ganha da performance. Né? Na verdade, o prazer ganha da pressão. Pleasure beats pressure. E aí como é que a gente faz isso? Tá? Então, para quem não conhece o Gympass, hoje o Gympass é uma empresa mais conhecida no Brasil, mas para quem não conhece, a solução que a gente tem é, de fato, dar com uma única mensalidade acesso ilimitado para a nossa rede. Tá? Então, pensa num modelo de plano de saúde. Né? É igual o modelo do Gympass. Então, você paga uma mensalidade, você pode usar quantas vezes você quiser, qualquer academia da rede. Óbvio que quanto maior é o plano, o mais caro é o plano que você adquire, melhores vão ser as academias que você vai ter acesso. Então, você pode ter uma academia de bairro que custa R$100 por mês, pagando R$19,90, ou você pode ter uma academia como a Reebok, Companhia Atlética, Competition e afins, estúdio de personal trainer, pagando, em vez de R$800, R$900, você vai pagar R$370. Sempre o funcionário da empresa. Esse é o modelo. Então, é um modelo que ele é acessível, flexível, democrático, que engaja, que é mensurável. Tá? E é isso que a gente vende para os RHs. Né? Então teve uma mudança também que é legal vocês saberem. Quando o César, o Vini e o João começaram o negócio começou B2C. Tá? Esse era o modelo. E aí vocês estão, acho que, discutindo um pouco de startups. Aqui, talvez, entenda um pouco da lógica do tema que a gente vai falar. Tem uma coisa de você pivotar o modelo, né? De você encontrar qual é o modelo correto ao longo do tempo. E é legal a história do Gympass, porque a gente começou como um modelo B2C de venda de passe diário. O conceito todo que foi criado, esse aqui é o pitching. O conceito todo que foi criado, ele foi criado para utilizar melhor a ociosidade das academias que existiam, porque é um custo fixo, tem disponibilidade, e ir lá e vender o passe diário.
Só que os economics desse modelo de passe diário de B2C são muito difíceis. Porque o custo de aquisição é alto, o lifetime value do cliente não é tão grande quanto a gente imaginava, então criou-se um desafio para poder fazer isso. E a solução foi engajar com as empresas, para que as empresas pudessem, de fato, fazer a distribuição do Gympass para os seus funcionários. E aí, com isso, a gente criou o programa de well-being dentro das empresas. E hoje você tem quase que empresas como o Grupo Pão de Açúcar, 150 mil funcionários, Itaú, Bradesco, Santander, que são clientes quase que globais do Gympass, que estão oferecendo o benefício para os seus colaboradores. Tá? Hoje o Gympass no mundo, para vocês terem ideia, e começou aqui, né, em São Paulo, de 2 FEANOs e um ITEANO. Né? Hoje o Gympass tem já, acho que está um pouquinho desatualizado aqui, mas já bateu 40 mil academias no mundo. Né? A gente tem aí só nos Estados Unidos mais de 6 mil. Então, os Estados Unidos, a operação dos Estados Unidos começou no ano passado. Então, a velocidade que a gente consegue escalar é uma velocidade muito interessante. E a gente tem aí mais de 1.000 clientes corporativos. Tá? Aqui são algumas academias dos Estados Unidos que a gente tem, tá? Academias relevantes. Aqui no Brasil, a gente tem praticamente todas as academias. Hoje são 19 mil academias que estão, academias e estúdios de pilates, yoga, etc. O mercado brasileiro tem 35 mil estabelecimentos de atividade física. Na nossa plataforma são 19 mil. Então a gente já tem aí 50% a 60% de market share, de penetração dentro da nossa rede. Tá? E é um pouco o que é o modelo de negócios que a gente entende que é o win-win-win. Tá? A gente, diferente dos marketplaces tradicionais, como vocês devem conhecer, Uber, Airbnb e tudo mais, a gente tem um marketplace de 3 partes, tá? Onde eu tenho academias, os providers aqui no caso, os usuários, e eu tenho o RH. E aí, para isso funcionar, eu preciso garantir que todo mundo sai ganhando. Tá? Então, o que o supply aqui, no caso, a oferta ganha? Ganha porque 80% dos nossos usuários são novos. Eles não faziam atividade física, eles eram sedentários e eles passaram a fazer atividade física depois da implantação do benefício. Esses caras são novos para o setor. Então, tem valor para as academias receberem novos usuários através da plataforma do Gympass. Outra coisa, as academias, quando não são redes relevantes ou grandes, eles não conseguem ter uma abordagem para o RH. Ele não consegue vender isso como um benefício corporativo. É muito difícil para ele montar um time corporativo e tudo mais. A gente oferece a solução para ele. Então, tudo que a gente faz é trazer novos clientes, colaboradores de empresas, tá? Para a parte do modelo. Então, essa é a parte do supply. Por que as academias, por que faz sentido para uma academia se juntar ao Gympass? Tá? Esse é o mindset delas. No lado da demanda, o que a gente oferece? São dois plays diferentes aqui. Tem o lado das empresas. Então, é um benefício que ele aumenta a produtividade e a retenção. E aí, no caso do Brasil, especificamente da América Latina, tem um custo de saúde muito elevado na saúde complementar. Tá? Então, acho que vocês aqui, empresários ou que trabalham em empresas e tudo mais, o custo é altíssimo. Se você pensa no SUS, o SUS não vai quebrar, porque o SUS, uma hora que acabou o dinheiro, para de atender. Então, tem um limite na quantidade de atendimento que o SUS consegue fazer. A saúde suplementar não existe esse benefício. A saúde suplementar tem que atender 100% das pessoas. Por isso que a inflação médica sobe 20%, 25%, 30%, porque sempre tem que atender e a conta volta para as empresas. E a única solução que, de fato, tem para você reduzir isso é a prevenção. É a questão de atividade. E aí a gente entra com a atividade física como sendo a alavanca para poder fazer isso. Então, é um benefício que as empresas valorizam e que é interessante. E no caso dos empregados, é um super deal. Então, ele tem uma mensalidade que é muito mais barata, acesso a toda uma rede. Então, ele é bom para o heavy user que quer fazer diferentes atividades físicas. Então, o cara quer a pessoa quer jogar tênis num dia, fazer corrida no outro, fazer natação no outro, com o Gympass ela consegue fazer. Então, ele é bom para o heavy user. Para o cara que está começando, para a mulher que está começando, ele pode descobrir um lugar de dançar. Então, funciona para todo mundo. Funciona pensa num banco, ou pensa no GPA. O Gympass funciona para o caixa, não é nem o cara que ganha menos, a pessoa que ganha menos, mas funciona para a pessoa que está no caixa, que seria o início da base da pirâmide ali, até o CEO da empresa. Porque eu tenho a solução para todo mundo. Eu tenho a academia super top, que é a Reebok, até uma academia de bairro que vai começar em R$19,90 para essa pessoa. E a gente começou a oferecer isso para as famílias também. Então, passa a ser, quase que o Gympass, passa a ser o lazer dessas famílias, porque eles vão juntos dançar. O casal vai dançar, coloca o filho na natação, coisas que eles não achavam que era possível. O Pilates deixou de ser para poucas pessoas, passou a ser acessível para todo mundo. Então, tem um lado de gerar acesso para os funcionários, que isso faz com que todo mundo esteja feliz aqui, fazendo parte do modelo. Então, esses aqui estão gerando receita para o Gympass, e esses aqui estão sendo a origem podendo receber o benefício e fazendo a oferta. Tá? Aqui eu falei a taxa de penetração, então, isso aqui é o resultado, os indicadores, né, de penetração de atividade física nos diferentes países. Essa é a média que a gente opera nos nossos clientes. Então, enquanto
a gente está falando de o Brasil estar com 5%, os nossos clientes têm uma taxa de penetração de atividade física de 35%, 40%, chega até 50%. Isso é gente nova, isso é menos custo com saúde, isso é menos absenteísmo, menos turnover e assim por diante. Tá? E aí contando um pouquinho para vocês da trajetória, né? Começou num coworking, ali com 3 pessoas, e hoje é uma empresa que está em 14 países, são quase 1.000 funcionários. Tá? Hoje no Gympass, e aí operando aí nesses 1.000 clientes, tudo que vocês estão vendo. Tá? Então, um pouco do timeline aqui para vocês. Em junho de 2012, o César, o Vini e o João, eles fundam o Gympass. O César estava lá comigo no MBA, o Vini também estava fazendo MBA no MIT, o César estava fazendo em Harvard, o Vini no MIT. Eles sempre tiveram a ideia de empreender, e aí eles contando um pouco do modelo, eles falaram, cara, em vez de a gente fazer o Summer, a gente vai abrir o Gympass. Eles vieram para cá no meio do estágio de verão, levantaram um dinheiro com amigos para poder fazer isso, tomaram risco e vieram para cá. Loucamente decidiram não voltar para o MBA, então nenhum dos dois voltou, foram dropouts, né, decidiram sair, e montaram o modelo, e começou com o modelo que eu comentei com vocês, que era o B2C. Modelo difícil, mas eles como empreendedores, e acho que isso é legal, e eu vejo isso aqui na FEA, como Origins tem vários empreendedores de sucesso aqui, né? Acho que o César e o João são 2 deles, mas tem várias histórias de FEAnos que fundaram suas empresas, então acho que tem um espírito empreendedor aqui diferenciado comparado com outras universidades, comparado com a minha própria universidade em Campinas, lá na Unicamp. Tá? O primeiro cliente corporativo nasceu em 2014, 2 anos depois, e hoje isso é 99% do negócio. Então pensa, criou a empresa com uma visão, olhou para o mercado, entendeu que não era o modelo, pivotou completamente, hoje a gente faz praticamente só o B2B. Tá? A gente depois, acho que decisões interessantes também dos empreendedores que acho que não são óbvias, o Brasil ele é grande o suficiente para você só trabalhar no Brasil. Tá? Se você pensar no tamanho desse mercado, um desafio dos empreendedores brasileiros o Brasil é tão grande que não faz sentido sair. Né? Faz sentido você só ficar no Brasil e operar só no Brasil, que por si só vai ter. O César, o Vini e o João decidiram que não ia ser assim o Gympass. Que o Gympass ia ser diferente, ia ser outro negócio, e foram para o México. Com a lógica de que, se você tivesse o México e o Brasil, a América Latina inteira, de alguma forma, está conquistada, né? No sentido de que são os 2 maiores mercados, o restante você consegue abrir depois. A segunda onda de expansão também não foi óbvia, porque seria o quê? Todos os outros países da América Latina. A gente falou, não, vamos para a Europa. Porque se a gente tiver Europa e Latam, a gente tem um play forte para poder ir para os Estados Unidos. E aí fizemos isso, fomos para a Espanha, da Espanha abrimos todos os outros mercados, e agora, recentemente, a gente foi para os Estados Unidos, onde a gente começou a operação. Né? Agora, o que se discute é a nossa próxima onda de expansão, qual que vai ser. Né? Então, também nessa dinâmica aqui. O Santander teve um milestone interessante, porque foi o primeiro cliente global. Algo interessante também do Gympass você começa a ver o network effect. Então, tem um lado, o primeiro network effect que a gente observou foi uma única solução que funciona para a empresa no país todo, independente da cidade onde você está. Então, hoje o Santander conseguiu, através do Gympass, oferecer a mesma solução para o headquarter, que, em geral, tinha uma boa solução de atividade física. Tá? Se você pensa nas empresas, todas elas têm sempre uma boa solução para a sede. Então, funciona. Tem uma academia próxima, que o RH faz aquela parceria, tem, às vezes, uma academia no próprio prédio da sede da empresa, mas a ponta não tem acesso. Então, o Gympass é o único benefício, o feedback que a gente recebe dos nossos clientes é que o Gympass é o único benefício que ele é justo e bom para a sede, assim como é para a agência, que está em uma cidade 1.000 quilômetros da sede, onde tem 10 pessoas e não tem 5.000. Então, ele funciona igual, não tem diferença. Porque a rede está lá disponível, as pessoas podem entrar e usar a rede. Então, tem uma lógica de funcionar, isso a gente chama do network effect, que é difícil ter uma solução que vai funcionar melhor do que o Gympass naquilo. Isso começa no próprio país. Depois você começa a ver network effects entre países. Então, hoje a gente tem alguns acordos, por exemplo, como Telefônica, PepsiCo, que são empresas que começaram no Brasil e hoje são clientes na América Latina toda. Isso é muito interessante, porque também é uma boa estratégia de defesa. Porque se você consegue ter esse network effect olhando para o business model lá na frente, você consegue garantir que a sua solução vai ser a solução que vai ser escolhida. E o próximo nível disso é o que aconteceu com o Santander. O Santander começou no Brasil e escolheu o Gympass como sendo o provedor global de atividade física para a companhia. Então, a partir disso, todos os países onde tem operação do Santander têm agora parceria com o Gympass, são clientes do Gympass. Óbvio que tem um processo para você fazer o rollout disso, não é de uma hora que a decisão central acontece para todo mundo, mas tem a diretriz para a gente poder conseguir fazer a agenda de expansão aqui.
O que a gente aprendeu? Tá? Acho que aí eu termino aqui para abrir para perguntas, quem quiser saber um pouco mais sobre o Gympass. O primeiro ponto da expansão internacional é que você não consegue fazer tudo só com brasileiros. Tá? Tem um limite até onde só ter brasileiros trabalhando na empresa vai te ajudar. Né? Você precisa gerar confiança com o mercado local, você precisa ter as grandes redes de academia junto com você, e muito provavelmente eles vão querer se associar com uma pessoa daquela nacionalidade versus alguém de um outro mercado. Tá? Então a gente precisa achar, e trabalhou muito para achar, líderes seniors locais. Então achar um mexicano sênior para liderar o México. Achar um francês sênior, e é difícil isso. Porque quando você acha um cara muito bom, ele não necessariamente tem os nossos valores. Ou ele é sênior demais para poder ir lá e gastar a sola de sapato. Né? Então tem um desafio que é você encontrar o equilíbrio entre ter a pessoa com a senioridade correta, mas que seja hands-on o suficiente para estar alinhado com o nosso modelo de operação. Isso não foi fácil. Tá? Ao longo do tempo, o Gympass, a gente sofreu muito para conseguir achar esse perfil. Como é que a gente consegue achar o empreendedor ali que vai ter o espírito empreendedor arrojado para trazer talentos, conectar o seu networking para poder buscar pessoas, mas vai executar a operação de acordo com o nosso playbook? Porque também a gente não quer que cada um que chegue crie um novo Gympass naquele mercado. Não funciona também. Porque a gente já aprendeu tanta coisa que você não quer abrir mão daquilo que você aprendeu para poder recomeçar. Então, achar esse balanço entre alguém que seja sênior, que tenha relacionamento, que consiga executar no nível de senioridade para falar com o presidente de empresa e o dono da rede de academias, mas, ao mesmo tempo, tenha humildade suficiente para poder garantir que vai executar de acordo com aquilo que a gente já aprendeu e que vai ser hands-on para poder fazer coisas que talvez ele era muito sênior para fazer. Então, quando você pega alguém muito sênior, já não está acostumado a gente brinca que é mascar o chiclete e chupar cana ao mesmo tempo. Né? Não dá para fazer. Você tem que fazer tudo. Você tem que cuidar do escritório, abrir o escritório, você tem que contratar a pessoa, cuidar da faxina, cuidar da implantação, ver a troca de base de dados. Tudo é você com mais 3 pessoas. E às vezes a pessoa muito sênior já tinha 50 pessoas para fazer algo muito específico. O tamanho é relevante. Abrir o Uruguai dá tanto trabalho quanto abrir a Colômbia. Igual. Então a gente fala, não, vai ser do lado aqui, é o mesmo trabalho. Abrir o Uruguai é o mesmo trabalho de abrir a Espanha. Então quando você pensa em expansão internacional, tem que ir para os mercados em que vai fazer diferença. Então a gente tem muita lógica de falar assim, olha, ganhar nesse mercado é possível? E se a gente ganhar, vai ser relevante? Porque se a resposta for não para alguma das duas perguntas, você tem que pensar se faz sentido você ir. Então esse é um pouco do nosso aprendizado. Então quando a gente olha para os mercados, é sempre olhar aquilo que de fato vai ser relevante, que vai fazer e vai mudar de alguma forma a nossa visão, vai mudar o tamanho da empresa, faturamento, valuation, coisas desse tipo. Tá? Então tem sempre essa escolha. Tem que ter um playbook. Se você não tiver um playbook, o teu cara local vai criar o playbook dele. Tá? Ele vai ter o dele. Então é importante que ele pelo menos você tenha para que a pessoa possa entender aquilo que ela vai executar e como que ela vai executar. E tem a lógica de você sempre ter a regra, esse 80-20 funciona em tudo. A gente olha para isso o tempo todo. Então, 20% dos vendedores fazem 80% das vendas, 20% dos clientes são 80% do faturamento. Tudo isso funciona, porque existe um ganho de escala. Existe uma concentração. Então, assim, algumas coisas que a gente sofreu muito foi de entender a legislação local. Então, a gente faz desconto em folha de pagamento, né, dos funcionários. E é muito diferente o desconto em folha no Brasil para o que é o México. Porque o México paga por hora, por semana. É um modelo de pagamento diferente do que a CLT no Brasil funciona. A gente não sabia quando foi para lá. Então, a gente foi lá e aprendeu. A parte tributária é um caos cada mercado que você vai. Então, tem diferentes tributos e a gente foi e aprendeu para entender que o nosso sistema, como poderia funcionar. Então, tem todo um trabalho de entender a parte de back-office, que não aparece quando você viaja, você não percebe isso, mas como que você garante? Meio de pagamento, muito diferente quando você vai para cada mercado. Então, ter uma unidade operativa local versus operar tudo de uma holding em algum lugar faz muita diferença, porque você pode não estar conseguindo acessar o private label daquele mercado e com isso você cai muito a sua adesão se você não tiver desconto em folha. Então são alguns detalhes, e acho que o diabo mora de fato nos detalhes quando a gente olha para a operação. E como é que você consegue pegar o melhor dos dois mundos? Acho que esse é o grande desafio que a gente vê. Como é que você consegue pegar a escala da nossa operação global, mas sem perder o contexto do local? Então não pode ser a empresa internacional operando aqui. Acho que o sucesso que a gente tem quando a gente está num país é quando o mercado local abraçou o Gympass como sendo uma empresa local. Quando a Argentina olha
olhando para os mercados onde eu opero, quando o México olha para o Gympass e fala assim, é uma multinacional que tem cara mexicana. Quando a gente conseguiu essa comunicação com o RH, com as academias e com os usuários, é onde eu acho que a gente conseguiu, de fato, ser vencedor naquela operação. Enquanto a empresa entender, é uma empresa de brasileiros, é uma empresa de gringos e não sei o quê, isso não vai funcionar. Então, conseguir fazer com que tudo isso funcione de uma forma azeitada, eu acho que esse é o nosso principal desafio. E quando você cresce muito rápido, os processos não funcionam como você planejou. Então, uma coisa é quando você cresce, vamos pensar, 8%, 10% ao ano, e aí está crescendo. Quando essa taxa de crescimento ela passa a ser no mês, pensa em todos os processos que você tem, se você cresce nessa velocidade, não funciona. O time que você tem não é o mesmo time preparado para a empresa daqui a um ano. Então, o desafio nosso é, às vezes eu contrato alguém para tocar a operação de um país, mas a gente tem que olhar não só para essa pessoa tocando a operação do país agora, mas ela tocando a operação do país daqui a um ano, quando essa operação vai ser 3 vezes maior. E os desafios podem ser muito diferentes. O número de pessoas vai ser diferente, e aí você tem que pensar nisso antes, para não correr o risco de contratar a pessoa, ela desempenha um papel, e depois você tem que demover a pessoa, ou você tem que fazer alguma coisa que também não é produtivo pro ambiente ali em que a gente está formando o time e mantendo a cultura. Acho que é isso que eu tinha para... tem um vídeo bacana aqui, deixa ele passar. Eu falei um pouquinho da mudança de marca e do posicionamento, de sair da questão de pura performance para uma questão de trazer mais o prazer nisso, e acho que esse vídeo ele resume um pouquinho. Eu vou terminar com ele, depois eu abro para perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar o que fizer sentido. É isso aí, gente. Esse é o Gympass. Perguntas? Só deixa eu sair daqui de tudo. Eu vou sentar aqui, que acho que eu não atrapalho. E só quero fazer uma pequena pergunta que vou passar para vocês aqui, que basicamente é o seguinte. Marco, parabéns pela apresentação, muito interessante essa pivotada do modelo de negócios da Gympass, mas tem uma pergunta aqui que eu realmente estou aqui processando, que é sobre o fundamento econômico, né? Quando você pega um plano de saúde, tem a questão da sinistralidade, né, que é receita menos custos. Você puder falar um pouquinho sobre os fundamentos econômicos, né? A forma que vocês recebem a receita, a forma que vocês pagam as academias, como é que é essa dinâmica? Que é o fundamento econômico da geração de valor do Gympass? Claro, a gente tem quando a gente pensa, acho que o paralelo do plano de saúde ele faz sentido, só que acho que diferente do plano de saúde, a nossa sinistralidade ela é positiva, no sentido de quanto mais utilização tem, melhor é para a empresa, né? Então, acho que quando você tem uma utilização no plano de saúde, não tem um benefício adicional quanto mais você investe em saúde. No caso do Gympass, ele existe. Então, ele existe em outras linhas do P&L daquela empresa. Ele existe numa redução de custo de saúde, redução de absenteísmo, redução de turnover, aumento de engajamento, que são iniciativas que o RH hoje tem feito e colocado recurso e capital para poder fazer isso. Então, o modelo de negócio ele funciona de um lado do P&L, você tem o investimento que a empresa faz, o investimento dos colaboradores, né? E do outro lado, do lado de custo, tem o investimento que as academias, né, quando há utilização, a gente remunera as academias por isso e os diferentes estabelecimentos. Óbvio que, estou simplificando aqui, existem diferentes modelos para as empresas, diferentes modelos para as academias, mas esse é o conceito do que opera ali. Então, existe um equilíbrio entre o que recebe de um lado e o que se paga do outro lado, e dentro disso tem uma remuneração para o Gympass, né? Tem uma comissão. O risco fica com a empresa ou fica com vocês? O risco ele fica, talvez no começo do contrato pode ficar um pouco com o Gympass, mas ao longo do caminho ele fica com a empresa, né?
o risco do contrato, porque você tem os reajustes anuais para poder corrigir isso. O lado positivo é que sempre que existe esse cenário, a empresa está tendo vários outros ganhos. Então é fácil de eu conseguir fazer. Por isso que eu brinco que é uma sinistralidade positiva, né, do caso do Gympass comparado com a sinistralidade do plano de saúde. Mas o conceito é o mesmo, tá, do que a gente está usando. Marco, minha dúvida é, para não esquecer aqui, como vocês fazem esse controle da qualidade de tantas academias que vocês contratam e como você vê o modelo Smart Fit, não especificamente a Smart Fit, mas esse modelo de como a Smart Fit que está tendo várias marcas, né, que estão surgindo, se vocês veem como concorrência ou se não, é um outro modelo e, enfim. Tá, eu acho que é um modelo de low cost, acho, né, um pouco do questão da Smart Fit. O controle de qualidade ele é feito pelos próprios... Tem um lado que é a curadoria nossa para poder trazer aquela academia para dentro da rede. Então, esse é um primeiro passo. Então, tem uma certa verificação. A maioria das academias que a gente traz, elas foram indicadas por algum funcionário de um dos nossos clientes. Então, é o referral, né? As pessoas vão e fazem referral e a gente direciona o esforço comercial das academias em função desse referral. Então, academias que têm mais indicações... a gente traz primeiro para a base versus outros. Porque a principal coisa é ter uma academia que não é utilizada não tem valor para a rede. Né? Eu preciso de academias que vão, de fato, receber usuários, porque se eu não trago novos usuários, como é que eu vou trazer valor para aquela academia? Então, a primeira curadoria ela acontece na origem. Depois disso, cada vez que a pessoa faz um check-in na academia, eu peço uma avaliação. Então, eu sempre peço uma avaliação dessa academia. E aí o que a gente faz com uma certa frequência, toda vez que tem uma avaliação abaixo de 5 estrelas, eu já encaminho para a academia, com primeiro rotina de observação. Eu também tenho relatórios mensais onde eu coloco para a academia os problemas que ela está verificando. Então, a melhor maneira de você controlar isso é dar o poder para o usuário. O usuário tem o poder de não ir naquela academia e ir para outra. Então, no dia que ele tiver uma experiência ruim, ele troca daquela academia e vai para outra. Isso faz com que as próprias academias se forcem a ter melhor qualidade. E é isso que a gente vem treinando as academias para falar. Olha, se você quer ter mais receita, você tem que melhorar a sua oferta, você tem que melhorar o atendimento, você tem que lembrar que essa pessoa está vindo para fazer atividade física pela primeira vez, porque ela era sedentária, 80% delas pelo menos. Então, como é que você garantir uma boa experiência vai fazer com que ele consiga crescer. Então, tem uma certa autoseleção para essas academias em termos de qualidade. No caso de academias low cost, tem várias redes, tá? Hoje, no passado era só a Smart Fit, hoje tem a Smart Fit, a Blue Fit, Cell Fit, Just Fit, tem várias soluções low cost. A gente entende essas academias como sendo mais uma opção. Então, elas vão ser uma opção para aquele usuário que é funcionário de uma empresa cliente nossa que quer uma academia de baixo custo. Eles vão ter a solução da Blue Fit. Hoje a Blue Fit está na nossa rede, a Smart Fit não está, mas a Blue Fit está e funciona super bem, e tem uma demanda e cada uma tem o seu público. Acho que a gente vê que os públicos, a demografia da utilização que acontece fora do Gympass, ela também acontece no Gympass. A diferença é que no caso do Gympass existe mais gente, porque existe também o subsídio da empresa para fazer com que isso aconteça. Então essa aqui talvez seja só a diferença. Mas a gente não vê como competição, não. A gente vê mais, quanto mais opções, melhor para o usuário que está na nossa plataforma. Ficar em pé também, já fiquei sentado muito tempo hoje, né? Boa. Bom, primeiro, parabéns, eu sou super fã do trabalho de vocês. Eu acho que aqui no Brasil, cada vez mais a gente está tendo startups de sucesso, mas com o processo de internacionalização, acho que são muito poucas, então parabéns. E até nesse processo, o que me chama a atenção, né, no crescimento de uma startup é justamente essa migração do perfil do fundador, que é aquele que vai desbravando o mercado, testando, e depois o perfil do CEO, que tem que continuar escalando, porém mantendo uma certa estabilização. E eu vi pela sua fala que é quase o dia a dia de vocês, né, nessa expansão para outros mercados. Aí queria que você falasse um pouco essa transição do perfil dos fundadores ali mais na frente, agora com CEOs profissionais, e como isso se dá nos diferentes mercados que vocês têm entrado. É interessante essa pergunta, que tem um desafio, obrigado pela pergunta, que tem um desafio de mudança de fato de mindset do empreendedor, né? Porque o mesmo empreendedor que tem várias ideias e que está testando várias coisas, muitas vezes não consegue ser um empreendedor que vai escalar um negócio no nível global, porque escalar, ele demanda sacrifícios, e ele demanda fazer escolhas
que você não consegue absorver todas as oportunidades, né? Então, é quase que tem uma teoria de type 1 e type 2 de pessoas, né? De perfis de pessoas, que é o primeiro tipo, ele quer todas, ele tem ele não consegue viver se ele não captura todas as oportunidades. O outro lado é mais risk averse, ele tem que ter clareza daquela decisão que ele está tomando. Acho que o empreendedor tem que passar por esses dois momentos. Então, ele tem que testar muita coisa até achar a veia, mas depois que achou a veia, ele tem que saber não fazer as outras coisas. Então, pensa no caso do Gympass. A gente foi testando várias coisas. A hora que a gente descobriu que o B2B era o caminho, a gente tem que fazer uma escolha. Não dá para você fazer B2B e B2C e promoção e tudo mais, porque isso vai gerar distração. Então, a gente tem um desafio tremendo que é, a hora que a gente vai... E aí, eu e o César, a gente brinca muito com isso, porque a gente tem as mesmas discussões com os novos CEOs, né, dos países que a gente teve há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Sempre que vem alguém novo, tem as mesmas ideias que a gente já teve, que a gente já testou e que a gente já falhou. Então, tem um trabalho de explicar para essas pessoas, a pessoa, putz, vamos fazer B2C, porque B2C é o futuro. Cara, não funciona, ó, deixa eu te explicar, a gente já fez, funciona. Ah, mas agora eu vi uma marca que quer patrocinar o Gympass para os seus consumidores. Fala, cara, ó, não funciona, porque a gente já fez isso, testou aqui, dá esse problema e tal. Então, tem tudo isso, e aí você tem que tomar um cuidado, porque como é que você constrói isso sem desmotivar o líder? Não é trivial. Então, é sempre um desafio de mostrar que aquela oportunidade vai ser melhor para todo mundo no longo prazo, mas que ele está bem de ter essas ideias. Essas ideias são boas, mas talvez não seja a hora de você executar elas, vamos priorizar aquilo que é mais importante. Então, é um balanço delicado para você manter a motivação daquelas pessoas super sêniores que você está contratando, que querem contribuir, querem ter autonomia, ao mesmo tempo mostrar para elas que elas precisam, de alguma forma, executar algo que a gente já aprendeu. Marco, você poderia falar um pouquinho sobre a dor do crescimento? Quando você expande para um país, por exemplo, Estados Unidos, você já deve ter o grande benefício de ter contato com empresas que estão espalhadas ao redor do mundo. Então, me parece que é muito fácil fazer a expansão. Então, qual é a dificuldade? Qual é a dor? Não, se eu pareceu fácil aqui eu falando, não é fácil, não. As dores são muitas. Acho que tem uma dor de sistema, que você ter um sistema que funciona em todos os mercados não é trivial. O perfil de público, especificamente nos Estados Unidos, é muito mais exigente e menos tolerante a falhas do que o mercado brasileiro, por exemplo. Então, se você pensa num aplicativo para ter sucesso nos Estados Unidos, você tem dezenas de desenvolvedores, dezenas de milhares de desenvolvedores que estão fazendo aplicativos todo o tempo. Então, você conseguir operar no nível de satisfação desse público, o que é 5 estrelas para um consumidor americano, não é o que é 5 estrelas para o público brasileiro, no nível de internet. Tá? Eles estão num nível de desenvolvimento muito mais sofisticado. Então, como é que você consegue catch up em termos de desenvolvimento de tecnologia para estar no mesmo nível dessas empresas é fundamental e dolorido. Você conseguir ir para um nível de sofisticação na comunicação de marketing. Se você ver esse vídeo, né, que eu acabei de mostrar, ele está nesse nível de sofisticação do mercado americano. Não é o mesmo vídeo que a gente tinha há 2 anos atrás, talvez quando o César deve ter vindo aqui em algum evento falar, não era o mesmo tipo de material de comunicação. Branding não é o mesmo. Então, a gente teve que corrigir várias coisas para poder estar no mesmo nível de execução e de performance que o mercado local ele exige. Então, esse é um lado da parte de preparação. O cliente RH lá é mais sofisticado que o cliente RH aqui. A indústria de benefícios lá é muito mais estruturada do que a indústria de benefícios aqui. A indústria de insurance, de health insurance, é muito mais desenvolvida. Lá você tem a lógica de cada indivíduo tem um risco específico. Né? Aqui não tem isso. Né? Aqui é o risco sempre do grupo. Então, esse conceito de o cara que faz atividade física lá, ele pagar um seguro-saúde menor, ele é mais óbvio, porque isso já vinha acontecendo. Aqui no Brasil não é. Né? Você é muito mais difícil porque todo mundo está no colegiado que a gente calcula risco dessas empresas. E aí tem um lado de talentos. Acho que esse talvez o maior gargalo que a gente tem são pessoas. Achar as pessoas, como eu estava comentando, que elas têm a capacidade de executar localmente, mas que ela tem os valores e o mesmo tipo de engajamento. Esse é um lado que a gente cresceu muito com base nos amigos, né? Então é muito fácil, quando você cresce. Eu, por exemplo, era amigo do César do MBA. Eu trouxe meus amigos da faculdade, minhas amigas da faculdade, porque é onde você consegue construir. Mas quando você começa a fazer isso,
A hora que você olha de fora, você vê que o teu grupo de liderança, o teu grupo de funcionários não é diversificado. E aí, se você quer ter uma empresa global, você precisa ter um board global, você precisa ter uma liderança global. Então, como é que eu tenho uma liderança só de brasileiros se eu quero ter uma operação nos Estados Unidos? Não funciona. Então, a gente começou a entender que tinha que achar um mix também entre as pessoas que eu estava colocando na nossa liderança. Então, a gente tem mulheres suficientes na liderança? A gente olhou e falou, não, a gente não tem. Como é que a gente faz agora proativamente para trazer? A gente tem, por exemplo, você pensa em Ásia. A gente tem pessoas da Ásia com uma participação aqui na empresa? Não, não tem. A gente tem indianos, a gente tem diferentes credos, a gente tem diferentes minorias, tem diferentes opções sexuais dentro do nosso time. Porque assim, se a gente quer ser uma plataforma democrática, eu preciso ter pessoas de diferentes percepções para que, de fato, a nossa decisão seja melhor. Porque o que a gente viu era que não era isso que a gente tinha. Então, a gente fez um trabalho muito estruturado com recursos humanos e com desenvolvimento de talentos para garantir que a gente buscasse as pessoas certas, que fossem complementares ao nosso expertise e, ao mesmo tempo, que a gente conseguisse desenvolver o nosso time para estar operando na cultura local. Então, dor de crescimento, fora quando o site cai, né, coisa desse tipo, que você fala, meu Deus do céu, como isso pode acontecer? Porque a gente vai crescendo e eu brinco que tem que ter fé no crescimento, né? Igual a história que estava na seca no Nordeste, foi rezar para Deus trazer chuva e não leva guarda-chuva. Não dá, né? Você não está acreditando que, de fato, o milagre vai acontecer. Então, a gente tem que acreditar e ir com o guarda-chuva. Então, se eu vou crescer nessa velocidade, eu tenho que ter servidores para fazer o backup, para garantir que eu tenho essa opção. Então, tem um trabalho também de como que a gente faz com que o nosso plano, a ambição de crescimento, ele reflita em todas as decisões que a gente está tomando. Então, se eu vou crescer muito, eu tenho que ter a infraestrutura. Se eu vou crescer muito, eu tenho que ter os talentos. Se eu vou crescer muito, eu tenho que ter tudo para funcionar. Então, tem um alinhamento de astros aqui que é importante, que muitas vezes a gente não faz. Por mais que a gente seja disciplinado, e eu acho que a gente é uma empresa disciplinada na execução, tem muita coisa que a gente não consegue, às vezes, antecipar. E aí, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, como que eu não pensei nisso? E aí, uma coisa que a gente está tentando fazer, tem um estudo que, não sei se tem uma teoria que é o pós-mortem, né? Muito fácil, né? Deu problema, deu a confusão, você volta, aí todo mundo senta e discute. Por que aconteceu isso? Tem uma teoria que a gente está tentando implementar, que é o pré-mortem. Que a gente olhar, por exemplo, vamos para os Estados Unidos. Aí, cenarizar dentro do time, os Estados Unidos deu errado 5 anos depois. Por que deu errado? E tá todo mundo, porque agora todo mundo é otimista, né? Empreendedor é mais otimista. Então ninguém pensa muito no que pode dar errado. A gente pensa só no que vai dar certo. Então a gente está fazendo alguns exercícios de tentar organizar para que algumas pessoas possam pensar o que deu errado. E aí, dado o que foi a origem daquele erro fictício, a gente consegue antecipar coisas que a gente não estava olhando. É um exercício muito interessante, principalmente quando você tem que tomar decisões muito difíceis, e que não tem muito way back quando você toma essa decisão, tipo, entrar num país. Não dá para você voltar depois de um ano e falar, não vou entrar mais. Ou que você está tomando a decisão de contratar pessoas muito seniors na organização. Então, você está trazendo um CFO para a empresa. Se você errar a contratação desse cara ou dessa mulher, você só vai descobrir 8 meses depois. E numa empresa que cresce muito rápido, 8 meses é muito tempo. Então, contratar errado, eu acho que aí é uma dor que a gente sofreu muito, porque na ambição de ter alguém, às vezes você não respeita a sua intuição de que talvez aquela pessoa não seja certa. E aí você vai sofrer as consequências 8, 12 meses depois, porque você vai descobrir que ela não é a pessoa certa. Aí você vai colocar em probation, aí você vai demitir, aí você vai ter que contratar outra. 12 meses se passaram. 12 meses de muito suor, muita energia. Então, assim, contratar certo é uma habilidade, eu acho, e que a gente... Não é habilidade, na verdade, são sistemas, processos. Que você conseguir achar essa solução é um caminho que eu recomendo a todo mundo. Então, assim, hoje em dia a gente não contrata se não tiver certeza absoluta que essa pessoa vai fazer sentido e vai funcionar para o Gympass no longo prazo. Mais uma pergunta? Tá ok. Tempo acho que já deu. Marco, parabéns pela apresentação. A minha pergunta, você comentou um pouco da dificuldade de encontrar executivos que tivessem aquela diversificação de experiência, que consegue falar com o executivo de uma grande corporação até uma academia. Nesse último elo, qual a dificuldade de operar e até no dia a dia trabalhar com essa rede que vai ser diferente até no jeito de administrar a sua academia, seu negócio, e como isso impacta no dia a dia do Gympass? O desafio de lidar com as redes de academias? Com as redes de academias, isso. O jeito que eu penso sobre isso é que existe um certo
diferente de RH, que tem muitos RHs, tem muitas empresas e muitos RHs que têm uma mesma formação, tem um certo padrão. Quando você começa a olhar o dado de um gestor de RH, você consegue ver o padrão, você sabe o que converte mais, dá para você colocar muito mais ciência nisso. Quando você pensa no dono de uma academia, de uma rede de academia, existe um número finito de donos de academias. Se você pensa no Brasil, existe um número finito de donos de redes de academias que são de fato relevantes. Não estou falando do dono da academia individual, que era o ex-professor, que ficou empreendedor, né? Esse tem muitos. Mas os donos das redes de sucesso são poucos. E eu, pessoalmente, tenho um prazer enorme de me relacionar com esses caras, ou com essas mulheres, porque eles são empreendedores também de sucesso. Então, eles passaram perrengues que só eles sabem contar, né? A gente fala da crise e tudo mais, essas academias que têm 20 anos, 25 anos de existência, passaram por crises que eu não vi, tá? Eu tenho 34 anos, eu não vi crises que essas pessoas passaram. Então, a gente aprende muito com esses empreendedores. E acho que o principal ponto que eu acredito, eu acho que vocês têm que gostar do dono dessa rede. Você tem que querer o bem desse cara. Você tem que querer entender o porquê que ele pensa do jeito que ele pensa. Porque ele está vendo um modelo como o nosso, muito inovador, muitas vezes ele está mais reticente. Porque ele não entende o valor que você pode trazer. Se você não respeitar isso e respeitar as preocupações que ele tem, e não como objeção, eu tento sempre falar para o time, não é uma objeção, você tem que abraçar a visão desse cara, a visão dessa pessoa, entender por que ela pensa desse jeito e trazer os elementos para que ele possa tomar a melhor decisão. Então tem uma certa arte, eu acho, na gestão disso. O que a gente tem feito agora é tentar trazer o máximo da nossa experiência B2B para a gestão das academias. Então, porque no final, fechar uma empresa como o Grupo Pão de Açúcar de 150 mil funcionários, ele exige o mesmo grau de sofisticação do que você fechar uma rede de academias como a Companhia Atlética. Você precisa engajar diferentes stakeholders, você precisa entender o que cada um tem. Tem o blocker, tem um cara que não quer. Aí você tem que entender, porque boards de empresas, eles têm por tendência a ser conservadores. Basta uma pessoa não querer que a decisão de fazer parte vai para o próximo board meeting. E o que você não quer é ser postergado para o próximo board meeting. Você quer que a decisão, de fato, aconteça naquele negócio. Então, conseguir ter todas essas coisas funcionando e operando bem, eu acho que é uma arte, mas tem um pouquinho de ciência também que dá para você aplicar. Não? Muito bom. Eu vou pedir uma salva de palmas aqui para o legislador, por favor.